o ser humano ele consegue se adaptar a qualquer coisa. Isso, para mim, foi o maior aprendizado. Por exemplo, quando começou o negócio de usar máscara, caramba, eu odiava, meu Deus, tem que usar máscara, é muito ruim. Então, depois de 2 anos, você saía de máscara, eu estava até dormindo de máscara, entendeu? Ou seja, o ser humano é altamente adaptável. Para mim, esse foi o maior ensinamento. Ou seja, aconteça o que acontecer, a gente vai se adaptar. Explodiu um asteroide, matou metade do mundo, não tem mais ar-condicionado, não tem mais internet, não tem mais nada. Você pode achar horrível no primeiro mês, depois você se adapta. Você costuma morar na caverna, a conversar com as pessoas que não conversavam. Tudo é adaptação. Você só sofre no início. Então, sabendo disso, saiba que você é muito mais forte do que pensa. Porque você, como ser humano, como Homo sapiens, é um ser altamente adaptável. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos aqui direto dos nossos estúdios intergalácticos do Brunecast. Situado em que cidade, Wesley? Barueri. Wesley, você sabia que nós vamos ter que diminuir todas as brincadeiras com você, né, Wesley? Por quê? Porque o pessoal não entende que é brincadeira. Puxa, pessoal. Ou seja, aos poucos nós estamos precisando menos de você, tá? Então eu quero só... Pessoal, vamos fazer um mutirão agora. Eu quero agradecer por tudo que você tem feito até aqui. Não, Tem muito sentido o Wesley estar aqui. Ele foi contratado para isso. O contrato dele é de cover artístico. Exatamente. Tá lá, cover artístico. Aí o pessoal tá reclamando. Gente, seja muito bem-vindo. Nós vamos hoje falar de um tema que eu tô há muito tempo querendo falar e não encaixava, assim... O tempo, o timing, sabe, para falar, mas chegou a hora de a gente falar sobre os efeitos da pandemia. A pandemia trouxe efeitos extremamente negativos. Eu vou te provar alguns agora e você pode estar vivendo na sua vida sem perceber. Isso pode estar acontecendo na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios. Você não tem ideia de como isso está te prejudicando. Então, abra teus ouvidos. Você que está no YouTube aqui, abra os teus olhos, o teu coração e teus ouvidos também, senão não escuta, né, Wesley? Para poder receber o que nós vamos te ensinar hoje nesse episódio do Brunecast. Estamos aqui com o Cleiton. Tudo bem, Cleiton? Graças a Deus, tudo em ordem. Tudo bem, né? Eu não posso... Eu ia brincar, mas não posso Pode brincar. com Não o posso, cabelo. por favor. Eu gostei desse óculos. Pode elogiar. Elogiar pode, não pode, Wesley? pode. Muito bonito esse óculos. Você Obrigado. Tudo bem? O teu você infelizmente está copiando muito, né? O Wesley ligou pro mesmo cara que faz o meu, mandou fazer o dele. Mas o do Cleiton eu gostei muito do óculos, assim, né? Gostei do cabelo também, parabéns. Tudo não dá pra saber se ele tá falando. Você Hã? tá sendo Ou se vai vir sério. alguma coisa depois. Não pode mais brincar. Tá certo. Ah, não é pode. sério. Você... Agora é sério, entendeu? Como eu não posso brincar, eu vou falar tudo que eu puder elogiando. Tudo que eu conseguir falar dentro de um elogio, tá? Né, Teixeira? Vamos falar. Olha, Vou ver se elogiar o Teixeira. aí é difícil. Aí é difícil. Faltam palavras. Vamos lá. O primeiro ensinamento que eu quero deixar para vocês, anote isso. O primeiro ensinamento de hoje do Brunecast. A pandemia potencializou as coisas. Ponto. A pandemia potencializou as coisas. O que estava ruim ficou muito ruim. O que estava bom ficou muito bom. Na pandemia teve gente que ganhou muito dinheiro, Cleiton? Sim. Teve gente que ficou quebrada? Sim. A pandemia, ela funcionou como uma onda que estava alta e de repente abaixa. E tem um ditado que diz assim, pelo menos lá no Rio tinha esse ditado, que é quando a onda baixa que você vê quem estava nadando pelado. É forte. Essa brincadeira pode. É forte. Mas é um ditado. Na verdade. E tem sentido. Sim, exatamente. E tem sentido. O que quer dizer? Que às vezes tem gente que entra, né, pelado pra tomar banho na praia. Deve ter, né? Eu nunca vi, graças a Deus. A onda nunca baixou. Nunca baixou. Quando a onda baixa, você vê que ele estava nadando pelado. Ou seja, a pessoa estava ali igual todo mundo. Mas quando a crise vem, que você vê a verdadeira situação dela. Esse é o ensinamento, Wesley. Tá? Tá muito engraçado, Wesley, isso? Tá. Tá, né? Tá bom, fico feliz. Eu também não posso brincar com eu ia brincar agora. Então, assim, a pandemia ela potencializou muitas coisas. Quer ver uma coisa? 2019, começa a pandemia, né? Finalzinho de 2019. Sim. Teve 76.109 divórcios no Brasil. 2020, 77.531. 2021, tá na pandemia ainda, aí explode. 80
80.407 divórcios. Ou seja, de um ano para o outro, a diferença é de 12 mil casais. Então, essa reportagem aqui já nos mostra, a fonte é o G1 da Globo, a fonte já nos mostra que divórcio é uma coisa que acontece muito mesmo no Brasil. Sim. Né? A pergunta é, já vamos para um assunto aqui polêmico, desses 80.407 divórcios, tem alguns motivos aqui que são legítimos e entendíveis? Você acha, Cleiton? Sim. Sim. Alguns, sim. Eu Questão também de acho. violência, Poxa, violência, abusos. excesso de traições, né? Pessoa que não quer nunca se arrepender, não quer levar uma vida de solteiro sendo casada ou de solteira sendo casada. É muito difícil. Tem coisa que é muito difícil lidar, né? Às vezes a pessoa se transforma em outra pessoa. Por exemplo, tem gente que casou com um bom cara, do nada o cara vira um criminoso. Sim. Como é que você vai... É um outro cara agora. É entendível algumas coisas. Mas você acha que os 80.407 tinham um bom motivo para separar? A maioria aqui é emocional, vamos dizer assim, efeitos da pandemia. Ou seja, se esperasse um pouco, Sim. se aguentasse, tivesse um pouco mais ou de paciência, ou de inteligência emocional, ou de espiritualidade, ou de caráter, porque muita gente se separa por falta de caráter, quer se separar para levar a vida que quiser, a gente estaria poupando todas as famílias. E quando eu falo de famílias, eu te falo de verdade. Eu não estou preocupado com a vida do casal, porque cada um leva a vida que quiser. O que me preocupa, tendo eu 4 filhos, é que eu sei como isso desestrutura toda a ordem familiar, consequentemente criação de filhos, consequentemente afetando a sociedade. Exatamente. Então, quando eu olho para isso, meu coração aperta, não por causa dos casais, porque depois cada um encontra um, segue sua vida, se acerte com Deus, cada um sabe o que faz da vida. Mas e as crianças? Porque a maioria desses 80.407 divórcios geraram filhos. Isso no futuro vai trazer um efeito muito grande. Muito grande, muito grande. Hoje mesmo, eu fui a gente está na semana do Dia dos Pais na escola das crianças. E aí, é engraçado, Teixeira, como é que as pessoas fazem as coisas só para prejudicar a nossa vida. Eu tenho 4 filhos, né? E aí, eles estudam na mesma escola. Em vez de eles fazerem uma festa geral, tem uma festa por dia, por turma diferente. Eu tô tendo que ficar das 7 da manhã às 9 da manhã lendo poesia, fazendo teatro, Eita. Dançando. de festa dos pais, dançando com as crianças. Tem um amigo nosso que teve que dançar na festinha. Todo dia, isso aí, todo dia. Então, assim, hoje foi a do José, né? E aí eu fui lá e, cara, eu tive um impacto emocional muito grande, porque tem uma hora que ficou todo mundo sentado, tipo assim, 40 crianças com os pais, e tinha muitas crianças que não estavam com o pai, estavam com a mãe, alguns com os avós, e outros que estavam com o cara que parecia o pai, na hora de se apresentar, não era o pai, não. Esse aqui é meu tio, ele veio porque eu não tenho pai, ou porque meu pai não apareceu. E é uma escola que aparentemente é familiar, tipo assim, deveria ter famílias mais estruturadas, até a própria filosofia da escola, mas você vê, cara, que isso não tem nada a ver com filosofia, com classe social, com o que for, tá pegando todo mundo. As pessoas estão desestruturadas na família e a pandemia potencializou isso, né? Agora, a pandemia potencializou a questão emocional, porque sempre existiu, desde antes da pandemia, homem que largava a família por causa de uma amante, né? Gente que tinha uma família, montava a outra e conseguia ter 2 famílias ao mesmo tempo, né? E outros problemas que a gente já sabe que são comuns de caráter por aí. Dentro dessa linha que você está trazendo, as questões emocionais, Thiago, exemplo até mesmo que quando você começou, você falou assim, mas eu vou brincar menos, porque algumas pessoas não entendem. Isso também, exemplo, é um efeito pós-pandemia, emocionalmente a pessoa não está bem, porque aqui, nós que trabalhamos no Instituto, é um clima muito agradável. Você vê que a gente começou aqui brincando, a gente se segura para não brincar mais. Uhum. Mas você acha que isso também tem um efeito emocional? A pessoa não está bem, quando ela vê de repente uma brincadeira, ela toma as dores, mas porque ela não está bem? É lógico. Porque, por exemplo, por que uma pessoa se ofende com algo que ela vê na internet? Se não foi contra ela. É porque aquilo, de alguma forma, tocou numa ferida dela. E ela bota para fora aquilo. Como ela não pode colocar aquilo para fora com o verdadeiro opressor dela, com a verdadeira pessoa que feriu ela tenta colocar ali no comentário da internet contra alguém. Então, é por isso que a gente sempre tem que ter misericórdia, e se colocar no lugar do outro, ser inofendível. Não existe essa palavra em português, mas dá para entender o que eu estou querendo dizer, né? Não deixar ninguém te ofender, você ter o coração blindado.
Porque se você se colocar no lugar das pessoas, vai ver que elas só fazem isso para elas mesmas se defenderem. Porque elas não podem ter nada contra você de verdade. Elas nem te conhecem, mas elas não podem ter nada contra você. Elas nunca almoçaram contigo para entender seu coração. É lógico que é uma coisa com elas. Elas estão mal. Isso aí é sem dúvida. Tiago, você falou que se alguns casais esperassem, talvez não teriam divorciado. Isso tá naquela faixa que muitas pessoas acreditaram que na pandemia era o novo normal. Então ela pensava, esse aqui é o novo normal, então eu vou viver o resto da minha vida assim. Não sabia que tudo ia voltar ao normal depois de alguns anos. E aí, vou separar porque eu quero ser feliz. Eu acho que eu entendi o que ele falou. Tu entendeu? Mas eu acho que o maior efeito, Wesley, é porque Você explica pra mim. Ele quis dizer o seguinte, quando a pessoa se deparou com a pandemia, ela falou assim, peraí, esse aqui é o novo normal, eu vou ter que conviver com a minha esposa todo dia, porque antes eu tava no trabalho, eu falava com ela só à noite. Então foi isso que ele quis dizer? E por que ele falou aquilo que ele falou? Não, Isso foi isso que ele quis dizer. Então... Enigmático. Tá. Você tá querendo botar uma coisa mais emblemática. Ele fala em códigos e a gente vai... Entendi, você é o tradutor dele, tá bom. Entendi. Tem sentido, Wesley. Você tem que lembrar que isso não aconteceu só nas famílias, não, nas empresas também, por exemplo. Tem gente que fala assim, se for para trabalhar mais de dentro de casa, eu não quero mais ter esse emprego. Eu não quero mais vender esse produto, não faz mais sentido para mim. Às vezes a graça da pessoa era estar justamente na rua em contato com alguém, fazendo a venda, e de casa ela não estava conseguindo. Então, vale lembrar também aqui, tá, segundo portais contábeis.com.br, que é a fonte desse dado que eu vou dar agora, 600 mil empresas faliram durante a pandemia e 4 em cada 10 empresas que faliram durante a pandemia alegaram que o motivo foi a própria pandemia. Ou seja, 6 são os motivos gerais, falta de administração, briga de sócio, falta de capital de giro, mau investimento, falta de pagamento de cliente, etc. Mas 4 foram diretamente afetadas, 4 em cada 10 foram diretamente afetados pela pandemia. Mas acho que é o que você falou no começo. Potencializou. Essas empresas, elas provavelmente iriam quebrar, talvez num espaço de tempo maior, mas como elas já não vinham bem, a pandemia acelerou esse processo delas. Uma coisa que a pandemia me ajudou muito foi perceber o que realmente era importante para mim. Na pandemia, por que eu não pirei? Porque quando começou a pandemia, por exemplo, pirou no sentido de eu sou um cara ultra produtivo. E aí, do nada, você tem que ficar em casa. Em casa era um desafio. Eu tenho 4 filhos. Teve uma época da pandemia que não dava para trazer nem funcionário para dentro de casa, lembra? Então, tipo assim, a moça que cuidava das crianças não podia ir. Pô, você vai ter que ficar o dia inteiro não produzindo como você faz a vida toda. Não dá para escrever o livro, não dá para gravar a Brunecast, não dá para fazer o que eu faço. Ou seja, simplesmente eu tinha que ficar cuidando das crianças em casa. Mas por que isso não foi difícil para mim? E aconteceu durante alguns meses esse ritmo de vida. Porque quando a pandemia começou, eu já estava morando nos Estados Unidos. Eu estava no final, aliás, da etapa de morar nos Estados Unidos. E lá, a vida era assim. Você já estava nesse fluxo. Eu já estava nesse fluxo. Eu ficava em casa, né? Eu acordava mais cedo, levava as crianças às 7 horas da manhã, 7 e pouca da manhã na escola. Na época só os 3 estudavam, Júlia, José e Joaquim. Hoje os 4 estão estudando, Jasmin também. Levava os 3 na escola, só que eu acordava às 5 horas da manhã e ficava escrevendo. Eu estava escrevendo nessa época o livro Especialista em Pessoas. Ficava escrevendo das 5 até as 7, aí fazia o café da manhã deles, arrumava eles e eu ia para a escola. E depois ficava a manhã livre com a Janine, à tarde a gente tinha compromissos de trabalho lá, coisa de internet mesmo. Então, a gente, quando entrou a pandemia, a gente meio que não foi nada que afetou, mas me fez cair uma ficha. O que realmente importa na minha vida é a minha família e minha saúde emocional. Por quê? Eu fiquei um tempo sem trabalhar como muita gente e isso não me matou. Mas se eu ficasse sem minha família ou sem minha saúde mental, poderia me matar. Sim. Matar emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, até fisicamente. Então eu comecei... A pandemia para mim foi muito importante para reorganizar a lista de prioridades. Quando voltou normal, eu voltei a trabalhar, ser produtivo fisicamente como antes, fazer viagem, fazer palestra e tal, mas sem mexer na lista de prioridade. Então agora eu acho que eu tenho uma vida muito mais equilibrada por causa da pandemia. O que você tira como maior aprendizado pós-pandemia, vamos dizer assim? Para mim, o maior aprendizado nessa pós-pandemia é que o ser humano ele consegue se adaptar a qualquer coisa. Isso, para mim, foi o maior aprendizado.
Por exemplo, quando começou o negócio de usar máscara, caramba, eu odiava, meu Deus, tem que usar máscara, é muito ruim. Então, depois de 2 anos, você saía de máscara, eu tava até dormindo de máscara, entendeu? Ou seja, o ser humano é altamente adaptável. Para mim, esse foi o maior ensinamento. Ou seja, aconteça o que acontecer, a gente vai se adaptar. Explodiu um asteroide, matou metade do mundo, não tem mais ar-condicionado, não tem mais internet, não tem mais nada. Você pode achar horrível no primeiro mês, depois você se adapta. Você costuma morar na caverna, a conversar com as pessoas que não conversavam. Tudo é adaptação. Você só sofre no início. Então, sabendo disso, saiba que você é muito mais forte do que pensa. Porque você, como ser humano, como Homo sapiens, é um ser altamente adaptável. Ô, Thiago, e o que você pensa sobre o home office? Agora que acabou a pandemia, tem muita empresa pedindo pro funcionário voltar. A gente vê até o Elon Musk falando que as empresas deveriam voltar com seus funcionários presenciais. O que você pensa disso? Olha, Home office você vê não funciona? que cada um tem um problema diferente. Eu mesmo tô um tempo tentando mandar você pro home office. E não consegue. E não consigo, né? E é só brincadeira, tá, pessoal? O pessoal que reclama das brincadeiras é só brincadeirinha, não tem home office não e tal. É brincadeirinha, tá? Nós é amigo. Dedinho, nós é amigo. Não, cara, eu acho o seguinte, que existem profissões que sim, são mais produtivas em home office. Outras eu não consigo entender como elas dariam certo fora do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, todo escritor trabalha home office. É uma profissão que exige que você esteja tranquilo em casa. Se você não está em casa, você vai alugar um hotel, você vai para uma cabana, você tem que estar tranquilo. Não dá para trabalhar aqui no escritório, não dá para escrever livro no meio do escritório. Você precisa estar com a cabeça muito focada, muito inspirado. Por exemplo, um designer gráfico, ele consegue perfeitamente montar as artes dele no home office, porque ele só precisa do computador e da inspiração. O que envolve criatividade e inspiração, consegue fazer de fora, né? Vamos dizer consegue. assim. Só que, por exemplo, existem coisas que você pode fazer, por exemplo, venda. Você pode fazer de casa, pegar o telefone e ficar ligando, mas só que o ambiente de trabalho, ele é inspiração. Então, porque eu acho que o home office, ele vai continuar em pequenas áreas, mas 80% vai voltar, como já voltou, está voltando, para o ambiente de trabalho, por causa do ambiente inspiracional. Entendeu? É totalmente diferente. Por exemplo, se a gente estivesse gravando esse Brunecast na minha casa, o meu tom de voz estaria diferente, a minha disposição estaria diferente. É tudo diferente, porque o teu cérebro ele te prepara para o ambiente que você está. Se a gente estivesse agora numa balada, a gente não estaria falando assim, a gente estaria ligado, sem tomar nada, né? Você toma alguma coisa, não? Não. Então você sabe como é que é, porque você não toma nada, né? Ou toma? Você vai pra balada, ué? Meu Deus. Fiquei Meu confuso. Deus! É brincadeira, ele não toma nada, tá, gente? A pessoa se complica sozinha. Ele é menor de idade, inclusive, é brincadeira. Mas imagina, você não precisa tomar um energético pra você ficar dançando na balada. Eu nunca nem fui pra balada na minha vida, né? Graças a Deus, porque eu nunca me interessei mesmo. Mas não gosto de muita gente, não gosto de muito barulho. Mas eu imagino que só o ritmo, só tudo escuro com um monte de luz, você já começa, né? Por quê? Nosso cérebro sempre vai nos fazer entrar no ritmo do ambiente. Então, por isso que eu acredito que vai voltar com muita força o trabalho em escritórios, porém, algumas profissões já se adaptaram definitivamente ao home office. Thiago, mas você falou que nunca foi pra balada, mas você me contou uma história uma vez, que a vez que você foi, a sua mãe foi te buscar na fila, não foi isso? Jovem, muita coisa. Ó, na verdade é o seguinte, eu nunca gostei, né? Eu sempre falava isso, eu nasci pra ser crente, porque eu nunca gostei dessas coisas, mas não é por religião não, porque eu não gosto de até hoje, não gosto de barulho, não gosto de confusão, não gosto de um monte de gente brigando, não gosto. Até ir pra jogo, que é uma coisa que eu gosto de ir pra jogo de futebol, eu evito por causa de muita gente, sabe? E aí, mas na época de escola, né? Uhum. Aí eu comecei a gostar de uma menininha, era tipo primeiro ano do 2º grau, por aí. E aí todo mundo marcou de ir para um baile. No Rio de Janeiro tinha muito negócio de baile funk nos clubes, né? Uhum. Aí um amigo meu falou, ó, a fulana falou que tá interessada também, mas aí você tem que levar ela no baile sábado. Lá no Melo Tênis Clube, que era o clube perto de casa. Eu falei, pertinho da minha casa, beleza. Mas precisa buscar ela em casa? Porque naquela época você tinha vergonha de falar com a menina, você mandava o amigo mandar os recados, né? Aí ele, não, ela falou que ela vai pra lá. Não tinha WhatsApp ainda. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Aí marcamos tudo, era sábado,
marcaram tipo 10 da noite. Eu falei, gente, 10 da noite é muito tarde. Eu falei, cara, mas é um baile, vai até 1 da manhã e tal. Nunca tive um negócio desse na minha vida. Aí o que eu fiz? Esperei meus pais dormirem, dormi de roupa. Dormi de roupa. Aí quando meus pais dormiram, eu só tirei o cobertor, pulei a janela do meu quarto pro corredor da casa, pulei o muro da casa e fui pro baile. Fui andando, assim, a 2 quilômetros, mas fui andando, né? Eu lembro até a roupa que eu tava, tão traumatizado que eu fiquei. Aí entrei na rua do Melo Tênis Clube ali e tal. Todo feliz, né? Todo feliz e tal. Assim. Um monte de gente, um monte de coisa. Mas você não tava nem preocupado, assim? Tipo, e se alguém me ver aqui e tal? Não, porque... Tava a adrenalina da alegria dele tá na rua tinha aquela 17 hora. anos, né? Tava nem pra nada. Tava feliz. Aí, cara, cheguei na fila, a menina tava na fila esperando. Aí eu falei, ô, querido, tudo bem? Tudo. Começamos a conversar e tava mais 2, 3 amigos do colégio também, com outras meninas do colégio. Começamos a conversar na fila esperando. Eu até lembro quem ia cantar. Pode falar quem ia cantar? Pode. Qualquer coisa é dita. Não, mas eu posso falar porque até hoje o Wesley escuta muito. Claudinho Bochecha. Claudinho Bochecha. Fizeram muito sucesso. Quando eu tava assim, faltava 4 pessoas pra chegar a gente na bilheteria pra gente entrar, eu vi uma mão batendo assim no meu ombro. Bora pra casa! Era minha mãe, a mulher que vendia doce. Aquela mulher que vende doce na rua. Na fila? Na fila, era da igreja, cara. E me viu, ligou pra minha mãe, na época era só telefone fixo, e falou: ó, eu tenho certeza que eu vi o Thiago aqui na fila. O Thiago tá dormindo no quarto. Ela, não, o Thiago tá dormindo. Quando foi lá ver, né, não tinha ninguém no quarto. Minha mãe foi lá atrás de mim, me buscou, me puxou na camisa. Você imagina a segunda, quando eu cheguei da escola. Pra explicar. Fiquei com vergonha. Eu faltei segunda-feira de vergonha. Crime não compensa. O crime não compensa. Foi aí que eu descobri, deixa pra lá. E nunca fui. Aí depois dessa história eu desisti de vez. Mas, assim, voltando à história da pós-pandemia, eu percebi que o ser humano é adaptável. Isso quer dizer que muita gente que perdeu o negócio, perdeu a família, se tivesse adaptado melhor, sobreviveria. É que, às vezes, a gente é impaciente com o que a gente acha que dá para recomeçar. Então eu falo assim, qualquer coisa eu largo essa família e começo outro. Nem sempre é assim. Você pode até recomeçar, mas não tem garantia de felicidade. Você criou um problema agora que antes você não tinha, que agora você tem uma família que você deixou, mas vai ter que, pela justiça, sustentar os filhos, vai ter que aguentar essa mulher para sempre, porque ela tá ligada a você para sempre por causa dos filhos. Então, eu tô falando assim, pela lei, não é nem sua vontade, não. Então, existem problemas que seriam evitados se você fosse um pouco mais paciente e adaptável. Você acha que, exemplo, a classe média alta, vamos dizer assim, nós tivemos um aumento em tudo que de mais caro. Você tem uma movimentação, casas, vendas, muito. veículos. Isso mexeu também com as pessoas, tipo assim, elas se depararam com um cenário onde elas tinham dinheiro guardado e se elas quisessem gastar ali, não tinham como gastar porque estava todo mundo recluso em casa, e aí a pessoa sai da pandemia com uma outra linha de pensamento? Eu acho que o que aconteceu foi que tinha muito dinheiro parado, muita gente com dinheiro em banco, muita gente com dinheiro em casa, E a pandemia trouxe sentimento. Se tudo acabasse hoje, eu não teria aproveitado nada. Então começou primeiro o movimento imobiliário. Todo mundo começou a reformar suas casas, quem morava em apartamento começou a comprar casa. Né? Aqui mesmo, em Alphaville, explodiu o mercado imobiliário na pandemia. Todo mundo começou a comprar casa aqui para sair da correria de São Paulo e começar a vir para Alphaville, porque o cara falou, se eu ficar em home office os próximos 10 anos, pelo menos eu fico numa casa grande e tal. Sim. E as pessoas começaram a botar dinheiro na rua. Só que onde tem demanda, tem ajuste de preço. Foi isso que aconteceu. Você vê que o mercado de jatos está estourado no Brasil. Se você ligar agora e tentar alugar um jato, só se você tiver contato, porque está muito difícil. Porque está tudo ocupado. Ou seja, gente, um jato custa milhões e milhões de dólares. Mas como teve muita demanda, o cara falou, quer saber? A pandemia, não vou deixar de viajar não. Eu tenho tantos milhões guardados, em vez de ficar viajando de avião comercial, vou comprar um jato. O cara comprou. Sim. Então eu acho que o que aconteceu foi isso. Então, mas pressão, quando essa pessoa, para quem não entende de economia, acaba achando ruim o rico ter dinheiro, quando esse cara gasta 20 milhões no jato dele, esse dinheiro está sendo diluído para um monte de gente de outras classes. O mecânico desse avião agora está ganhando, antes ele não ganhava. O vendedor está ganhando. A pessoa que trabalha na recepção está ganhando. Esse empresário que vendeu o avião contrata mais 500 funcionários. Ou seja, a gente tem que lembrar que quanto mais o rico coloca dinheiro na rua, mais todas as classes são beneficiadas. Todo mundo
tem mais trabalho por causa disso, tem mais movimento de dinheiro por causa disso. Posso continuar? É tipo você, se você parasse hoje de trabalhar, muita gente aqui ia ficar desempregada. Sim. Não é? Eu fui evitar. Será uma indireta? Não, pelo amor de Deus. Eu amo esse emprego. E outra coisa, às vezes eu não preciso nem parar de trabalhar para outras pessoas de pararem. Não é, Teixeirinha? Às vezes acontece. Ele tá cavando uma brincadeira pra ele continuar tendo emprego dele. Tá, entendi. Mas eu não posso mais brincar, tá, Wesley? Não cabe brincadeiras. Ou seja, continuando então. A grande vantagem da pandemia foi que a gente descobriu a força que tem, a gente descobriu oportunidades que não sabia que existia e a gente aprendeu a lidar com a dor. Porque imagina quanta gente perdeu, não emprego, não família, perdeu pessoas. Sim. Para a morte física. A dor, ela é incomparável quando a gente começa a ir para esse lado aqui. E muita gente teve que aprender a lidar com a dor na pandemia. Muita gente se reinventou na pandemia. Mas aí é o lado positivo. Sim, sim. É o lado positivo. Mas o lado negativo é que as pessoas tiveram que lidar com perdas gigantes. Né? Até uma coisa interessante que aconteceu, eu nunca falei isso em público, mas quando minha mãe ela teve um infarto seguido de um AVC e a gente correu para o hospital, e quando internaram ela, eu falei assim, eu vou lá dentro vê-la. Aí o cara da recepção falou assim, não pode porque ela tá com Covid. Falei, minha mãe? Não, minha mãe tava dentro da minha casa esse tempo todo, não tá com Covid não. Tá sim, ela já tá na ala, vamos entubar a Covid. Quando ele falou isso, rapaz, aí eu falei, não, eu comecei a fazer ligação, mandei chamar todo mundo, comecei a falar, vou ligar uma live aqui dentro. Não, minha mãe não tem Covid, coisa nenhuma, vai entubar nada. Então, não. Conclusão, não queriam deixar eu entrar, a gente começou a acionar tudo, delegacia, vamos fazer BO, vamos não sei o quê. Aí autorizaram, a gente tá com uma outra equipe médica, que agora é obrigatório, você entra com o médico da família, você entra. Fizemos o teste de Covid, minha mãe não tinha Covid. Entendeu? Eles iam tubar minha mãe como Covid. Eu falei, moça, ela teve um infarto, a gente já passou pela triagem e tal. Conclusão, a gente tem que lembrar também, e aqui não tem nada de política nessa colocação, estou falando apenas de um fato que aconteceu com a minha mãe, que muita gente entrou numa lista de Covid sem ser. Tá? De qualquer maneira, muita gente perdeu pessoas durante a pandemia. Eu acabei perdendo minha mãe, não foi pelo Covid, mas foi durante a pandemia e foi muito difícil. Um dos medos que eu tive, cara, eu me coloco no lugar das pessoas. Meu Deus, é muito triste isso, porque eu me coloco no lugar das pessoas que perderam gente e não puderam enterrar por causa do Covid. Aconteceu com meu cunhado. É com o teu cunhado? Ele faleceu por Covid e não teve velório. Quando a funerária levou, a gente chegou assim, tipo, não podia ter ninguém. Aí só tinha eu, a minha esposa, a minha sogra e o rapaz do caminhão tirou o caixão lacrado, já foi direto e já enterrou. Então, assim, foi muito difícil isso, porque você não vê a pessoa, imagina para a mãe. Você não dá a última sogra, oportunidade. Então, assim, chega um caixão, enterrou, pronto, acabou. E, tipo, você já tem que ir embora. Não, muito difícil. Muito difícil. Então, eu ainda fiquei preocupado. Se dão o óbito da minha mãe como Covid, a gente não vai poder enterrar e tudo. Então, assim, teve muita gente que sofreu muito nessa pandemia. Quando eu me coloco no lugar das pessoas, eu fico arrepiado. Mas, apesar da dor, todo mundo está de pé. O que eu quero dizer com isso? Que não importa o que aconteceu, chegou a hora de voltar a viver agora. Chegou a hora de a gente começar a voltar a sonhar. A gente voltar... Não o que era antes nunca mais volta. Agora a gente vai voltar como antes da pandemia. Não! Para que a gente passou por tudo isso? A gente passou para agora ser melhor do que era antes da pandemia. Nós vamos ser pessoas mais adaptáveis, mais compreensíveis, mais pacientes, melhores no que fazemos, sabendo que nada pode nos derrubar, que a nossa força é muito maior do que a nossa dor. Então, o nosso nível de consciência está muito maior agora pós-pandemia. Então, eu quero desafiar a todo mundo que segue a gente aqui no Brunecast a literalmente fazer um desafio consigo mesmo de voltar a viver. E para você voltar a viver num clima pós-pandemia, você precisa de 3 coisas. 3 coisas. Estabelecer um sonho. Por que um sonho? Porque quem sonha, quem tem um sonho, não sente as dores da vida como as outras pessoas. O sonho funciona como um anestésico, né? Então você
apanha como todo mundo está apanhando, mas não sente tanto como os outros estão sentindo, porque você tem um sonho. Sonho traz esperança. Você não desiste. Você sabe que tudo que você sente tem prazo de validade para acabar. Tipo, essa tristeza tem prazo de validade porque eu estou sonhando. Então você tem que ter um sonho. Segundo, você precisa ter pessoas. E terceiro, você precisa ter ambiente. Eu quero voltar a viver. Um sonho, pessoas, ambiente. Thiago, eu não tenho nenhuma das três coisas. Então, você está no lugar certo. Porque o que vai acontecer agora 23 e 24 de setembro, Wesley? A Conferência Destino. Que voz foi essa? A Conferência Destino. A Conferência Destino. Qual o tema desse ano? Voltando a viver. Voltando a viver. Não podia ser diferente. Conferência Destino 2022. O que é Conferência Destino, Thiago? É uma ativação espiritual. A gente realiza desde 2017, uma vez por ano. 10 mil pessoas no Ibirapuera. Nós vamos... Todos os meus mentores espirituais, os homens que declararam sobre minha vida, os profetas que deram a palavra, quando eu não era nada e tudo aconteceu na minha vida, esses mesmos homens vão estar lá. Pela primeira vez eu consegui reunir todo mundo que teve essa influência profética na minha vida para lançar uma palavra sobre você também. Então, agora, escuta, acredita no que eu estou lhe falando. Se você sabe que nesse pós-pandemia chegou a hora de voltar a viver espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, na família, você vai para a Conferência Destino. E a gente fez uma coisa para todo mundo ir. Né, Wesley? Thiago, aqui é muito caro ir para congressos, para curso. Verdade. Por exemplo, o Método Destiny, que tem vaga só em outubro agora, é R$3.000 para você fazer o Método Destiny. O que é o Método Destiny? Um curso, uma formação, 3 dias em princípios milenares, totalmente diferente da Conferência Destino, que é uma ativação espiritual. Só que a gente conseguiu fazer a Conferência Destino para que todo mundo vá em 12 vezes de R$39, ou seja, ou à vista R$397 ou 12 de R$39, para o máximo de pessoas irem esse ano. Não tem desculpa. Thiago, eu quero sentar mais na frente porque eu sou empresário, eu sou uma pessoa... Tem a área lá, Gold. Então... Thiago, eu não tenho condições, eu vou ficar no de 397. É uma arquibancada linda, de frente pro palco, você não fica desprivilegiado não, você não fica tão perto como o outro, mas fica tranquilo. O importante é estar no ambiente. O importante é estar no ambiente, porque o que vai mudar a sua vida para você voltar a viver? Um sonho, se você não tem, Deus vai te dar um lá. Pessoas, e lá vão estar pessoas que querem a mesma coisa que você, e ambiente. Esse ambiente da Conferência Destino é um ambiente profético criado para você receber uma palavra. E quem tem uma palavra, pode acreditar, tem tudo. Então vai agora no link que o Wesley vai botar aqui, né, Wesley, no Spotify e também no YouTube. E eu quero explicar o que é uma ativação espiritual. A ativação espiritual é o seguinte, você está com tudo pronto para explodir na sua vida financeira melhorar, sua vida familiar entrar em equilíbrio, mas quando está tudo para acontecer, às vezes não acontece, porque o problema é espiritual. Existe um teto espiritual. A ativação é virar uma chave. Como é que você liga um carro? É virar uma chave. Então você vai num ambiente onde chaves espirituais são viradas na sua vida e aquilo que não acontecia na tua vida começa a acontecer. Quando você é ungido, o que é ser ungido? Na Bíblia é um óleo que te separa para uma missão. Quando você é ungido, você é separado para fazer algo. Então, às vezes, a tua missão aqui na Terra, o teu propósito ainda não está se cumprindo porque você não foi separado espiritualmente para isso. A Conferência Destino é essa ativação espiritual, é esse ambiente profético que vai mudar o seu futuro. Então te vejo lá na conferência. E essa semana a gente teve uma grande notícia. Né? Bota uma musiquinha aí, ó. Vai tocar a musiquinha. Agora. E essa semana a gente teve uma grande notícia, porque essa música que você está escutando aí é do Maverick City. Uma das bandas, se não é a banda mais importante do mundo gospel hoje no mundo. A maioria das músicas são cantadas nas igrejas. Você está escutando algumas aí que vão tocar você. São do Maverick City. E nós conseguimos trazer a banda toda para estar com a gente agora na Conferência Destino 2022. Entre todos esses preletores internacionais que vão estar, como Cláudio Freisen, da Argentina, que foi um homem que há 20 anos atrás profetizou sobre minha vida. Rony Oliveira, o profeta que em 2014, quando eu estava quebrado, disse que eu iria escrever livros que iriam ser publicados no mundo e que estaria nos aeroportos. Todos esses homens vão estar presentes, né? E ainda o Maverick City nessa parte de música, então prepara o seu coração, tá imperdível a Conferência Destino esse ano. Gente, obrigado por esse Brunecast, eu faço votos de paz e prosperidade, obrigado Wesley, né? Somos amigos, né Wesley? Dedinho. Obrigado, Cleiton. Só quem está acompanhando no YouTube entendeu. Quem entendeu? Você não alcançou aqui minha mão, não? Eu botei a mão. De novo.
Gente, Deus abençoe vocês, paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast.